Bom dia. Vamos orar nessa manhã gloriosa. Então vamos orar. Vamos inclinar nosso coração nessa manhã. Não existe nada que Deus não possa fazer para você. Isso é muito importante você entender que Deus responde à sua oração. Deus é um Deus bom. E todas as vezes que nós oramos a perfeita, a vontade do Pai, Ele responde a nossa oração. Mas como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim? Para você conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus nessa manhã para você ser curado? Não importa que seja uma dor mínima, há uma sentença de morte. Qual é a vontade de Deus para você? É cura. Deus não quer que você sofra nada. Mas para eu entender isso, eu preciso de uma transformação de alma. A minha mente tem que ser renovada. Não é no meu intelecto. Eu entendo nessa manhã. Eu li lá em Isaías 53. Que verdadeiramente Jesus levou, carregou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu entendi aqui, mas tem que acontecer dentro do meu homem interior, do meu espírito. Tem que haver uma mudança dentro de mim. Eu sei que Jesus, Ele é o meu provedor. Não importa em qual enrascada financeira eu tenha me metido. Deus é o meu provedor, então eu tenho que sair deste lugar onde eu estou, de fraqueza, de falta de entendimento, e começar a dar passos em direção a Deus, e a vontade dEle é suprir tudo para mim. Ele já providenciou isso para cada um de nós, que cremos nele. Mas existe uma jornada, você tem que sair desse lugar de incredulidade e começar a dar passos. Por isso, nessa manhã eu quero falar da transformação da nossa alma. A nossa alma tem que ser transformada, ela tem que ser mudada. Então vamos orar a vontade do Pai para você. Se é uma doença que você enfrenta, Ele é o Senhor que te sara, Ele te cura. Se é falta de provisão, Ele é o teu provedor. Se você tem medo, Ele é o teu protetor. Então, se você está em um relacionamento conturbado, Ele é o Senhor da paz. Se depender de vós, tende paz com todas as pessoas, a Bíblia diz. Então, qual é a vontade de Deus para mim? Que eu tenha paz com a Wanda. Não importa o que a Wanda tenha feito para mim. Qual é a vontade de Deus? Que eu tenha paz com ela. Então, se você conhece a Bíblia, se você passa tempo lendo a palavra de Deus, você está dando toda uma condição para que o Espírito Santo pegue essa palavra e essa palavra seja vivificada dentro de você. Então, meu conselho nessa manhã, para mim e para você, vamos permanecer lendo a palavra de Deus. Então, vamos orar? Pai, nessa manhã nós te damos graças. Tua palavra é perfeita. Tua palavra é perfeita. A tua palavra tem vida, ela é eficaz. A tua palavra é cortante. A tua palavra restaura. A tua palavra cura. A tua palavra nos faz andar no sobrenatural. A tua palavra nos leva a andar no milagre. A tua palavra nos faz andar em milagres nessa terra. A tua palavra nos faz andar em milagres nessa terra. Todo aquele que crê, recebe. Por isso eu criei, por isso falei, eu creio, eu falo, eu creio, eu falo. Se você crê, você fala a verdade a respeito daquilo que você está enfrentando, segundo a palavra. Muito obrigada por essa manhã, manhã de milagres, sim, Pai. Manhã de transformação, sim, Pai. Manhã de cura, manhã de mudança, manhã de provisão, manhã de provisão. Os nossos celeiros transbordam da tua provisão nessa manhã, Pai. Os nossos celeiros transbordam.
da tua provisão nesta manhã, Pai. Obrigada porque podemos andar, podemos falar, toda doença caia de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade caia de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Todo mal seja agora afastado pelo poder do nome de Jesus. Pai, a tua palavra é poderosa para fazer por nós esta manhã infinitamente mais do que poderíamos imaginar ou pedir. Nós dizemos que tu és um Deus santo, tu és um Deus santo, 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 santo. Não existe nada nessa manhã, Pai, que o Senhor não possa fazer por nós. Tudo já foi feito por meio de Cristo. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É porque Cristo já fez. Ele já fez, Ele já fez. Damos ao Senhor nesta manhã toda a honra. Damos ao Senhor nesta manhã toda a glória. Tu és o único digno de honra, digno de glória. A tua glória enche a terra, Pai. A tua palavra corre velozmente em direção às nossas petições. Muito obrigada por esta manhã de vitória para nós. O Senhor não tem derrota. O Senhor tem vitória para nós esta manhã. O nosso coração está cheio de gratidão nessa manhã. O nosso coração é grato nessa manhã. Temos gratidão no nosso coração. Saltamos as muralhas contigo nesta manhã. A tua palavra diz: está feito. Está feito, está feito. Obrigada, Pai, está feito. Nós cremos, está feito, está feito, está feito, Pai. Louvado seja teu nome, está escrito, nós lemos na tua palavra, está feito. Cristo já fez tudo, Ele consumou a obra no Calvário, Ele ressuscitou. Somos casados com Cristo ressurreto, ressuscitado. Muito obrigada por esta manhã de vitória, Pai. Tu és aquele que transforma a derrota em grande vitória. Porque existe um porém Deus, porém Deus mudou derrota em vitória. Era caminho de morte. O Senhor transformou em caminhos de vida para nós, Pai. E o nosso coração tem gratidão nessa manhã. Nós te agradecemos nesta manhã, porque está tudo feito. Nós te agradecemos porque a nossa mente é curada, a nossa mente é sarada, a nossa mente não está perturbada, a nossa mente é curada, a nossa mente é sarada. Muito obrigada pela nossa mente perfeita. Temos a mente perfeita, temos a mente de Cristo. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre fará por nós infinitamente mais. E essa é uma manhã onde o Senhor opera infinitamente mais a nosso favor. Oh, aleluia. Amém? Glória a Jesus. Eu vejo que todos nós queremos, todo mundo que está comigo, todo mundo quer vencer as suas dificuldades. E cada um de nós já sabemos o começo de todas as coisas. Eu sempre volto lá em Gênesis, onde tudo começou. Lá naquele dia, naquele jardim, Adão fez a escolha errada. Sim, ele fez. Só que Deus não deixou você nem a mim perdidos para sempre. Nós nascemos na morte, todos nós, não foi nossa culpa. Nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, porque viemos de uma geração caída, viemos de Adão. Adão caiu no jardim. Naquele dia ele morreu no jardim. Foi afastado de Deus. Ele colocou todos os descendentes dele nesse caminho de morte. Então não é Deus que envia alguém para o inferno. Adão enviou toda a raça humana para o inferno. Por que isso é importante você entender? Porque você tem que saber que Deus é por você. Deus não é contra você. Deus sabe que nós estamos em um odre velho. Nós estamos em um corpo adâmico. E o nosso corpo adâmico ama pecar. Ele ama fazer tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazermos. E no meio do corpo e do espírito existe a nossa alma.
E a nossa alma precisa ser transformada. As nossas emoções quebradas precisam ser restauradas. Então, o passo mais importante nessa manhã é você entender que existe alguém que te ajuda, que existe um descanso para você. E Deus não deixou você solto, perdido. Que nós não somos uma religião, nós somos família de Deus. Existe um plano perfeito para mim e para você, perfeito. E a única pessoa capacitada pelo céu para mostrar para você o plano é o Espírito Santo. Eu não posso revelar o plano para você. Você não pode revelar o plano para mim. Ninguém nessa terra pode revelar o plano. Só o Espírito Santo. É por isso que o diabo, ele odeia que você ore em línguas. Ele detesta que você pegue um pedaço do seu tempo só para se edificar. Porque ele sabe que se você passar tempo, primeiro ponto, ele tenta, depois que você nasce de novo, ele tenta te impedir de ser batizado com o Espírito Santo. Por que ele tenta te impedir? Porque ele sabe que aquele cristão que é batizado com o Espírito Santo, ele vai ter dentro dele, morando dentro dele, uma outra pessoa chamada Espírito Santo. Que não vai ser somente aquela pessoa nascida de novo que terá que resistir a ele. Ele vai ter que resistir, aliás, ele não vai conseguir resistir à pessoa do Espírito Santo habitando em você. Então vai ter duas pessoas para resisti-lo. E quem pode com o poder do Espírito Santo? Então, quanto mais você se edificar, quanto mais você se fortalecer, você sai de qualquer confusão. Não importa qual seja. Se você é fraco em adultério, se você é fraco em bebida, se você é fraco em vícios, não importa qual seja. Se você não parar de orar no Espírito Santo, você vai sair de qualquer lugar. O diabo não vai conseguir fazer você continuar caindo no mesmo lugar. Sabe aquelas situações que você vê uma pessoa que casou jovem, e aí ela casa com um marido abusivo, e ela consegue se desencilhar dele, se separa. Depois de um tempo você vê o segundo marido, é tão abusivo quanto o primeiro, e você pensa, meu Deus, será que ela não aprendeu? Ela passa para o terceiro casamento, e o terceiro casamento, o homem também é abusivo. Porque existe uma fraqueza dentro dela, uma fortaleza, que tem que ser mudado. E só tem um jeito, se ela passar tempo investindo na comunhão dela com o Senhor. Por isso que a nossa alma tem que ser transformada. Você não aguenta resistir por muito tempo. Você até tem boas intenções. Só que sem a pessoa do Espírito Santo, você não consegue. Porque a sua mente natural sempre vai te levar ao mesmo ponto, às mesmas conclusões. Vamos pegar aqui, vamos começar em 1 Tessalonicense, no capítulo 5. Tessalonicense mostra para nós, quando Jesus veio, enquanto vocês procuram, quando Jesus chegou na terra, está chegando o Natal, Jesus é uma das festas mais importantes para nós cristãos. Sabermos que o mundo inteiro tem que reconhecer que um dia o Filho de Deus esteve na terra, comemorar o Natal. Apesar que existe o Papai Noel que o mundo criou para combater a pessoa de Cristo. Mesmo assim, tudo bem, eles são obrigados a dizer que o Natal existe, que Jesus veio um dia. Quando Jesus chegou aqui pela primeira vez, ele chegou de maneira bem silenciosa, nasceu num estábulo. Somente 3 pessoas, 3 reis foram avisados que tiveram lá para ver Jesus. Então ele chegou de maneira muito sutil, muito quieta no mundo. Mas a Bíblia diz que na segunda volta de Jesus, vai ser muito diferente. O mundo inteiro vai ouvir, o mundo inteiro vai ver. Vai ser um estrondo que toda a terra vai saber que o Filho de Deus está chegando à terra pela segunda vez. Na primeira vez foi tudo muito silencioso, mas na segunda vez vai ser estrondoroso, vai ser gigantesco. Todo olho, todos verão a chegada dele. Então imagina o barulho
que vai acontecer neste planeta. Você não consegue nem imaginar como é possível, ao mesmo tempo, toda a Terra saber que Jesus chegou. Então, nós estamos em preparativos. Tem muitos irmãos que têm visões proféticas, são verdadeiros profetas, e falam que a mesa, a festa para as bodas do Cordeiro já está preparada. Já está todos os cristais, todos os pratos, a mesa inteirinha colocada para essa grande festa. É a festa que nenhum de nós gostaria de perder. Deus já escolheu e já convidou você para a festa. Só que você vai ter que aceitar. O poder de aceitar não está mais com ele, está com você. Porque você tem o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio te faz querer mudar a sua alma, transformá-la, segundo a palavra de Deus, é um trabalho árduo. Ou você pode escolher permanecer como você está. Tipo, vou pagar para ver. Eu acho que esse pensamento é muito esquisito. Pagar para ver quando você já sabe que vai dar errado. Nós temos uma palavra. Por que é que você vai gastar o seu tempo de maneira inútil? Nós temos uma palavra que nos orienta a pegarmos uma parte do nosso tempo, no mínimo 1 hora por dia. Jesus deu a dica, o mínimo de 1 hora por dia. Você submeter a tua alma à instrução da palavra de Deus, em adoração, em louvor, em meditação. Você tem que aprender a investir em você mesmo. Existe uma vontade dentro de você. Você tem que pegar essa vontade e colocá-la num lugar bom para te beneficiar. Por 20 anos, eu submeti a minha alma a uma instrução. Escolhi fazer odontologia, me formei, passei 4 anos submetendo a minha alma ao aprendizado da odontologia. Depois eu fui submetendo a minha alma a aprender outras coisas dentro da mesma área. Então, por mais de 20 anos, ela ficou lá, aprendendo como ser um dentista, como ser um profissional, como dar aula. Só que um dia eu escolhi também submeter a minha alma à palavra de Deus. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu escolhi naquela noite. Ninguém me obrigou. Eu escolhi submeter a minha alma que não queria. Me deu 15 dias, foram 15 dias de muita tribulação. Porque ela não queria ler a Bíblia. Mas havia uma vontade dentro de mim. Você tem uma vontade. Eu submeti a minha alma naqueles 15 primeiros dias à leitura da palavra. E isso perdura mais de 30 anos. É o livro que eu mais leio. Aliás, é o único livro que eu leio. Se eu tenho que ler alguma coisa, eu escolho ler a Bíblia. Se eu tenho um tempo vago, eu escolho ler a Bíblia. Qualquer tempo que eu tenha, eu escolho ouvir ou ler a palavra de Deus. Porque é esta palavra que muda a minha alma, as minhas emoções. Porque as suas emoções quebradas, que você não sabe que estão aí, te faz fazer a escolha errada sempre. É uma coisa incrível. Porque você não sabe que você está errado. Se você olhar para você nessa manhã, você não vai ver nada errado. Você vai ver poucas coisas erradas. Você vai ver mais erro no outro do que em você. Só que você tem que entender que você é um mundo para Deus. É você que Deus quer, é você que Ele deseja. E a mudança, a transformação que você permite que a palavra, que o Espírito Santo estejam fazendo em você, muda o seu mundo e muda o mundo aqui fora. Primeiro vai mudar o seu mundo interior. E aqui fora vai começar a mudar também. Você não tem que perder tempo se desgastando com coisas que não têm nenhum valor. Mas se você escolher se submeter à palavra, você vai descobrir na palavra que você já foi feito rico em Cristo. Que de nada você tem falta.
Você vai saber, você vai compreender a viver com contentamento. Essa palavra contentamento é poderosa. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque muitos, na busca pelo dinheiro, em ficar ricos neste mundo, essa vontade dessas pessoas se tornaram destruição para elas mesmas. Elas caíram no laço de Satanás. Porque Satanás, ele é muito astuto. Só que a pessoa do Espírito Santo que está comigo, está com você, é infinitamente mais poderoso do que Satanás. Você tem que entender nessa manhã que Satanás já foi derrotado. Ele já foi julgado. Não existe mais julgamento para ele, ele já foi julgado. Lá no começo da Bíblia, em Gênesis, você vê o julgamento. O poder que ele tinha como um querubim foi limitado ao pó da terra. Deus tirou o poder dele. O poder dele está limitado à sua carnalidade. É por isso, se você mortificar a sua carne, o poder de Satanás sobre você vai ser zero. E esse trabalho da mortificação é um trabalho árduo, porque você luta contra a vontade da sua própria carne. Mas se você começar a entender que todos os dias, de maneira bem perseverante, você tem que perseverar. Todo dia você lê a Bíblia, todo dia você ora em língua, todo dia, todo dia, todo dia. O próprio Espírito de Deus vai tirando você da sua carnalidade, vai puxando você para fora. Mas você tem que ser diligente e perseverante. Porque pensa comigo, os dias que nós vivemos na terra são dias maus. A Bíblia diz que estamos em dores de parto. Isso não é para deixar você assim. Você não tem que ficar, meu Deus, o que é isso? Ou achar que, ficar surpreso, melhor dizendo, com tudo que está acontecendo. Porque já está escrito que está acontecendo. Não é para você ficar surpreso, não é para você ficar escandalizado, não é para você ficar com medo. Porque você não tem que ter medo. Você tem que aprender a viver com a verdade que Deus está revelando para você diariamente. Aquele que busca de todo o coração, te encontra o Senhor. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você fica distraído com muitas coisas. Eu tiro por mim. Se eu não tomar cuidado, eu fico muito distraída com as coisas do ministério. E não é pecado eu cuidar das coisas do ministério. Só que eu já aprendi que o ministério, o serviço que Deus me confiou, concorre com a palavra dele no meu coração, por incrível que pareça. Se eu não tomar cuidado, eu fico o tempo todo cuidando das coisas administrativas do ministério, fico horas e horas escrevendo cartas e cartas, porque nós temos os detentos, são mais de 2.000 detentos, são 2.059 detentos, para ser mais exato. É muita coisa, é muita carta, é muita gente. Se eu não tomar cuidado, eu fico o tempo todo envolvida só com isso. Mas eu sei que não é para ficar o tempo todo envolvida com isso. Eu tenho que focar na minha intimidade com meu Pai. O meu Pai quer que eu seja como Maria. Ele ama esse tempo que eu me torno Maria, aos pés de Cristo, aprendendo em comunhão, lendo a palavra, adorando, ouvindo a instrução. Porque é esse tempo que eu passo com meu Pai, é nesse momento que eu venço todas as batalhas de Satanás contra mim. É nesses momentos a sós com meu Pai que Ele me faz vencer todas as batalhas com Satanás. Ontem eu ouvi um testemunho maravilhoso, uma pessoa me ligou, e para você ver como que Deus, Ele cria oportunidades, você tem que confiar nele. O marido estava para receber um dinheiro em um banco, o dinheiro era dele,
Só que foi bloqueado por algum motivo um banco fora do estado de São Paulo. Para ele desbloquear, ele tentou fazer pela agência dele, não conseguiu, muito burocrático. O único jeito era ir nessa cidade e fazer todo o trâmite. Só que era muito complicado, precisava da boa vontade de alguém. Só que quando você não tem, às vezes, amigos, aparentemente, que te ajudam, então é fácil falar não. Quem é você? Não, não posso. A pessoa com uma única assinatura, um único telefonema, mudava tudo para você. Só que ela começou, a esposa conhece a palavra. E ela me ligou e falou: Rita, estou orando assim, o que vamos orar? Nós temos que orar a perfeita vontade do nosso Pai. Deus é o Deus do agora, Ele resolve para você. Você tem um Pai que age em todas as esferas. Deus não perdeu o controle de nada. Deus nunca perde o controle de nada. Agindo Deus, quem vai impedir? Me fala, quem pode impedir? E nós oramos. Ela foi fazer faxina em uma casa, numa cliente nova. Só que ela não sabia que ela foi fazer faxina na casa de um gerente do mesmo banco, de um banco parecido, não era a mesma agência, mas era o mesmo banco. E conversa vai, conversa vem, ela contou para a dona da casa o que estava acontecendo. Ela não sabia que a mulher, que o esposo dela, foi fazer uma faxina. Era também gerente de um banco. A dona da casa ficou com muita compaixão dela, falou: vou falar com meu esposo. Ligou para o marido pediu o nome do esposo dela, o CPF do marido, e naquela tarde tudo foi resolvido. Sem ele ter que sair da cidade dele. Porque é Deus agindo, Deus opera poderosamente a teu favor. Só que ele precisa de um coração que confia nele. Um coração que está aberto a deixar de confiar na sua própria força. Quem ela tinha por ela? O dono do mundo, o pai dela, o Senhor dos Senhores. Ela era uma faxineira na casa de um gerente de um banco. Ele nem a conhecia. Quem derramou graça no coração daquele homem? O Senhor. O Senhor abre porta, fecha a porta, Ele faz chover, deixa de chover, faz o dia ficar noite, noite ficar dia, porque Ele é o Senhor. Agora, nessa manhã, você tem que entender, tudo que você precisa é do favor do Rei. Não é do favor da Rita, não é do favor do gerente do banco, não é do favor do presidente, ou do favor de um deputado, de um médico. Você precisa do favor do Rei. E é de graça. Que custa o seu coração humilde de ir naquele lugar em secreto e falar: Pai, eu não posso, mas o Senhor pode por mim. Não é por aquilo que eu faço, Pai, eu deixo de fazer. É por aquilo que Jesus já fez por mim, Pai. Não há força em mim diante de tudo que eu estou vendo vindo contra mim. Mas eu tiro os olhos daquilo que não é nada. E eu faço a escolha de olhar para aquilo que já foi feito. É simples assim, o Evangelho é simples. O que impede o orgulho do nosso coração? O nosso coração é orgulhoso. E a Bíblia diz que o soberbo Deus despede de mãos vazias. Não é porque Deus não quer abençoar aquele homem ou aquela mulher. É que o coração dele é soberbo. Ele não consegue receber. Porque é soberbo demais. Ele acha que sabe. Mas ele não sabe. Então, aquele que é humilde, que reconhece Deus em todos os caminhos dele. Se você reconhecer o Senhor em qualquer lugar que você esteja, de fracasso, de derrota, Ele te tira daí. Ele te tira daí, de graça. Não custa nada. Custa só você quebrar teu orgulho. E aí você vai ter que escolher. Se você vai querer ficar nesse lugar de soberba, não me toque, eu sei.
tenho conhecimento, estudei no melhor lugar, tive os melhores professores, eu tenho dinheiro, você não vai receber nada. Porque o dinheiro não pode fazer por você o que o Senhor pode, de graça. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Esse dinheiro não compra a tua vida. Você vai morrer. Não dá para comprar alguém para morrer no teu lugar. Senão você iria comprar. Quanto custa para você morrer no meu lugar? Sua família vai ficar muito abençoada. Eu te dou dinheiro. Os seus descendentes, você não ama teus filhos, vão ficar ricos. Morra no meu lugar. Não tem como ser feito isso. Você pode morrer hoje? Quem te garante que não? Seu coração, de repente, resolve parar, vou ter férias. E aí? Então, o melhor dia da sua vida, me acredite, é hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje você se arrepende. Hoje você perdoa. Hoje você entende o caminho poderoso de confiar em Deus. É um caminho poderoso. Então, vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ver como que é importante você batalhar diligentemente para a sua alma ser transformada nessa manhã, segundo a palavra de Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que eu vou conservar meu corpo, minha alma e meu espírito irrepreensíveis? Vamos focar na nossa alma nessa manhã, nas nossas emoções, na nossa vontade. Você tem livre-arbítrio, os anjos e nós temos livre-arbítrio. Custou muito caro para Deus isso. Muito caro. Mas Ele te garantiu que você tem poder de escolha. E esse poder de escolha, meu amado, se você escolher a palavra, é caminho de vitória. É impossível dar errado. Não importa onde você esteja. Se você escolher submeter a tua alma à instrução da palavra, você vai vencer. Mas é uma escolha. E é uma escolha que você tem que fazer consciente dessa jornada. Porque o diabo vai tentar de todos os jeitos impedir que você continue nesse processo de transformação. Ele vai tentar te distrair, vai tentar jogar uma porção de coisas para você sair do seu objetivo. Você que tem que manter o foco. E tem uma pessoa que te ajuda, chamada Espírito Santo. Vamos ver, vamos pegar um salmo, para você ver o salmista falando com a alma dele. Salmo 42. Vamos fazer umas ilustrações esta manhã. Salmo 42 é um salmo bem conhecido, porque o salmista começa a falar com a alma dele. Versículo 5 do Salmo 42. Então você tem que entender que a tua alma, ela tem emoções que não te ajudam inúmeras vezes. Por que estás abatido, ó minha alma? Ele está conversando com a alma dele. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Está dizendo, alma, espera em Deus. Mas como que eu vou esperar em Deus? Pega o versículo 11. Ele repete a mesma coisa. Ele termina o salmo falando assim, ó. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Alma, porque você está perturbada, vamos esperar em Deus. Mas como que se espera em Deus? Como que eu vou esperar? Antes da gente ir
para o Novo Testamento, pega o Salmo 19 comigo. Versículo 7. Como que eu vou esperar em Deus? Nossa alma precisa ser restaurada, porque ela foi por muitos anos. Eu me converti, eu tinha quase 29 anos. Eu tinha 28 anos quando eu me converti. Hoje eu tenho 61 e faz muito tempo que eu me converti. E eu me converti no meu quarto. Eu não me converti porque eu estava precisando de dinheiro, porque eu me converti num tempo muito bom da minha vida profissional. Mas eu era muito insatisfeita. Eu sempre gostei de buscar pela verdade. E chegou um dia que alguém disse para mim, e isso foi o gatilho: você não conhece Deus. Eu tinha uma religião. Só que a pessoa que disse isso para mim estava certíssima. Eu conhecia uma religião, conhecia regras de uma religião, mas eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de novo nascimento. Nunca. Nunca ninguém chegou para mim e perguntou: você nasceu de novo? Nunca. Nunca alguém me disse na religião que eu frequentava que eu tinha que nascer de novo, que eu era uma pecadora. Eu achava que eu seria pecadora para sempre. Porque nós temos esse hábito, somos um pecador. Você não é mais um pecador, você nasceu de novo, deixou de ser da família dos pecadores. Você entrou para a família dos santos. Em Adão, família de Adão, todo mundo nasce pecador. Na família de Deus, em Cristo, todo mundo nasce santo. Você saiu de um pecador, da família de pecadores, para entrar na família dos santos. Também quando alguém falava, que quando eu lia na Bíblia que eu era santa, eu ficava meio assim, porque eu olhava para mim, eu fazia um monte de coisas erradas, como que eu podia ser santa? Até que eu entendi que em Cristo todo mundo é feito santo, nova natureza, uma natureza santa, santificada. Então, hoje você pertence à família dos santos. Oh, glória! Você não é mais um pecador. Na família dos santos, por causa desse odre velho que eu carrego, eu tenho fraquezas ainda. E essas fraquezas me fazem tropeçar e eu caio muitas vezes. Mas eu levanto, sacudo a poeira e continuo andando, porque tem alguém que me levanta, que é o meu Pai Celestial. Então você não tem que cair naquele engano da autocondenação de Satanás. Todo bom pai, estou falando de um bom pai natural, quando o filho faz alguma coisa errada, ele corrige. E ponto, ele corrigiu o filho. Ele ajudou o filho a sair daquele lugar de fraqueza. Ele não fica todo dia lembrando para o filho aonde ele caiu. Você respondeu. Mas pai, faz 20 anos que eu te respondi. Mas você respondeu. Ele esqueceu. Porque teve outras quedas, outras coisas que aconteceram no meio do caminho. Porque ele é um bom pai. Ele ajudou seu filho a se levantar e acabou. Você tem que entender que você saiu da família de pecadores e foi para a família dos santos por fé, por escolha em Cristo, de graça, sem nenhum sacrifício. E naquele dia no meu quarto eu nasci de novo. E comecei a submeter a minha alma às instruções da palavra, eu comecei a ler a Bíblia. Porque a pessoa que falou que eu não conhecia Deus também me deu uma Bíblia, aleluia. Bíblia é um bom presente. Se você não tem Bíblia, invista em você mesmo, compre uma Bíblia. É o melhor investimento que você pode fazer para você mesmo.
E durante todos esses anos descobri também que as pessoas compram tudo, qualquer coisa elas compram, menos Bíblia. Elas têm tudo na casa delas. E a Bíblia que elas têm, ou elas ganharam, ou veio de herança de alguém. Dificilmente alguém compra Bíblias. Antigamente vendia-se aquelas Bíblias da Barça, né, lindas, então passava o vendedor, então comprava para fazer, para mostrar e colocar no lugar dentro da casa, uma Bíblia maravilhosa, tipo assim, nossa, você conseguiu comprar a Bíblia? Comprei em várias parcelas, mas nunca leu. Este é o problema, você nunca leu. Nós temos que ler, a Bíblia não funciona se você não ler, você tem que ler. Só que a sua carne tem preguiça de ler. E ela te convence dizendo, é muito difícil, uma linguagem difícil. Você não vai entender. Vai lá ouvir a Rita, que é melhor. Te deu um conselho péssimo. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se você começar a ler, depois de 15 dias, você vai ficar habituada, você vai gostar, você vai se acostumar. Porque você tem que submeter a sua alma à leitura da palavra. E olha só, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos lá para a lei perfeita, restaura a sua alma. A palavra de Deus, a lei perfeita, restaura a sua alma. Pega Jesus falando em Mateus 11, olha o conselho dele para você e para mim nessa manhã. Mateus 11, 28. Todo mundo conhece esse versículo. Mateus 11, 28. Porque a nossa alma, ela é obstinada. Mas se ela for obstinada para uma coisa boa, que benção. Seja obstinado para ler a Bíblia. Tenha uma obstinação nessa manhã saudável. Leitura bíblica. Seja obstinado a ler a Bíblia. Fale, eu vou ler a Bíblia. Custe o que custar, eu vou começar a ler a palavra. Eu vou comprar uma Bíblia de letra gigante. Se eu não conseguir ler, eu vou comprar uma letra maior que tiver. Mas eu vou ler a Bíblia. Vou pagar em 10 vezes, vou pagar em quantas vezes for necessário. Vai ser o melhor presente que você possa se dar no final do ano. Mateus 11, 28. Olha Jesus dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não aprenda da Rita, aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, descanso para a vossa alma. Existe um descanso para você, uma restauração da sua alma em Cristo. E ele aponta como você pode descansar a sua alma, onde descansar a alma. Eu vou começar lá em Isaías 28, Antigo Testamento, e vou voltar para o Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, Deus já mostrava um descanso, apontava um descanso para você e para mim. Para você ver que no Antigo Testamento, Deus já dizia, vamos orar em línguas, vamos orar em línguas, vamos descansar a sua alma cansada, deixa eu restaurá-lo, deixa eu restaurá-la. Não pense que a oração em línguas é algo que não está escrito na Bíblia. O batismo com o Espírito Santo é descanso, é refrigério para a sua alma também. Lá em Isaías 28, versículo 11. Deus dizendo, pelo que por lábios gaguejantes, lábios gaguejantes, por língua estranha, língua estranha, lábios gaguejantes, falará o Senhor a este povo. Ao qual ele disse, este é o descanso, este é o descanso. Esses lábios gaguejantes, essa língua estranha, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas está vendo aqui, olha, o livre-arbítrio, mas não quiseram ouvir.
Não deram atenção à instrução do Espírito. Pega Romanos 12. Aleluia. Nós temos que submeter a nossa alma à instrução, para que haja um descanso, uma restauração da nossa alma. A palavra de Deus é vida para você. Como que você pode ser um bom pai? Vamos pegar o Luiz Henrique, um pai mais fresco, que ele já é pai, vai ser pai pela segunda vez. Vamos pegar a Raquel, esse casal como exemplo. Se eles submeterem a alma deles à instrução da palavra, que ensina a eles como educar os filhos, como colocar os filhos num caminho que quando os filhos forem velhos não vão se desviar. Se eles submeterem a alma deles agora a essa instrução, ele será um pai perfeito. Ele vai falar com sabedoria para os filhos. Ele vai saber educar os filhos no caminho certo. Os filhos deste casal não serão educados pelo mundo, serão educados pelo Senhor. Porque os pais fizeram a boa escolha de ouvir a instrução do Espírito e aplicar a instrução na vida dos filhos. É um caminho árduo? É. Porque vai ter que doutrinar a alma de duas crianças que nasceram com a natureza pecaminosa, treinadas para mentir, para ser maliciosa, para tentar dissuadir os pais de qualquer situação. Mas os pais, edificados na verdade, vão saber ajudar os filhos. Falar, você está mentindo, conte a verdade para o papai. E vai saber corrigi-los. Mas se a gente não for instruída pelo Espírito, não submeter a nossa alma a essa instrução, você não vai conseguir ser uma boa esposa, não vai conseguir ser um bom marido, não vai conseguir ser um bom filho, não vai conseguir ser um bom profissional, você não vai ser bom em nada. Porque você foi instruído pelo mundo. E o mundo perece já no maligno. Como que você vai descobrir uma lei que vai ajudar o teu cliente? Vamos pegar os advogados. Existem tantas leis nesse país. Como que eu vou descobrir qual lei vai ajudar o meu cliente? Eu lembro, muito tempo, a Michele contou um testemunho, ela trabalhava com o pai dela, advogado. Eu não lembro direito da história, mas o pai precisava de uma lei, queria beneficiá-lo e beneficiar nessa questão o cliente que seria beneficiado, porque se tratava de precatórios. O pai trabalhava com precatórios e tinha algo que iria beneficiar o pai. Só que o pai não sabia onde estava essa bendita dessa lei. E ela estava dormindo e ela era uma cristã, ela orava. Eles oravam, uma família cristã. Ela estava dormindo e o Espírito Santo deu para ela exatamente onde estava a lei. Ela levantou naquela noite, foi lá, abriu o livro das leis brasileiras e encontrou a lei. Isso trouxe bênçãos para muitas pessoas, enriqueceu a casa dela. Que hoje ele vive de precatórios, ele trabalha com precatórios. Mas ele é um advogado que trabalha a favor dos clientes de maneira honesta. Deus é bom. Não existe nada que Deus não possa revelar para você. Se você crer, se você tiver o coração humilde, Ele sabe como te abençoar, Ele sabe como caminho para você ser suprido nas tuas necessidades, pagar tuas contas. Ele sabe. Mas qual é o preço? O seu tempo. Você precisa de muito dinheiro? Sim, então, mais tempo. Mais tempo com o Senhor. 5 minutinhos é pouco. Para quem precisa de muito dinheiro, é pouco. 5 minutos é pouco. Se é para comprar um sorvete, 5 minutinhos dá.
Mas para quem precisa pagar um monte de conta, 5 minutinhos com o Senhor é muito pouco. Não vai dar. Mais tempo, mais tempo. Depende de quem? De você. Porque é você que vai escolher orar. Você que vai ter que sentar, submeter a sua alma, sua carne, sentadinhos, vai te enlouquecer no começo, mas você fique firme, levanta, dá uma voltinha, toma um pouco de água, mas volta. Ou faça como uma amiga fez, abriu a geladeira e falou, olha, alma, você quer comer? Come agora. Quer beber? Bebe agora, porque eu vou entrar naquele quarto, eu vou demorar 2 horas. Então, já vê aí, não fica me enlouquecendo depois. É assim que você faz com a sua alma. Tem que submeter a sua alma à instrução da palavra. Romanos 12, versículo 2. Não, vamos pegar o versículo 1 e vamos ler o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo falando, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está dizendo, ó, pega seu corpo, pega ele, leva para aquele lugar e comece a adorar a Deus. Ele vai te dar, é algo racional que você tem que fazer. Mas você tem que entender que fazendo assim, você vai descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, existe alguma coisa entre eu e o meu problema? A minha mente tem que ser renovada. Porque a minha mente está incrédula, minha mente não entende o plano de Deus para mim. Eu tenho que renovar a minha mente. De que jeito? Com a palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta dar piti. Não adianta. A alma dá piti. Não adianta reclamar, chorar. Não é isso que vai transformar a sua alma. O choro não transforma a sua alma. Gritar não vai transformar a sua alma. Ficar de bico não vai transformar a sua alma. Lógico, vai transformar para o caminho errado, né? Mas se você colocar a sua alma no caminho correto da palavra de Deus, da obediência à palavra, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. É o Salmo número 1. Antes de terminar, vamos pegar o Salmo número 1. Oh, aleluia. Como que eu vou transformar a minha alma? Submetendo a minha alma à leitura da palavra e à oração no Espírito. Casamento perfeito. Você quer sair de uma grande dívida, de um grande problema, de qualquer problema. Submeta a tua alma à leitura da Bíblia e à oração no Espírito. Aleluia. Salmo número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não fica perdendo tempo com o pecador, que não entende nada da palavra. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. É a lei do Senhor que restaura a minha alma. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Lembra o Salmo 19? Nós lemos. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, o tempo todo que ele tem disponível, tanto faz de dia ou de noite, ele está lá meditando. Ele passa tempo lendo, orando. Essa pessoa, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, você quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Submeta a tua alma a ser transformada pela palavra de Deus. Passe tempo com a palavra. Ore em línguas, leia a palavra. Pensando nisso, no quão poderoso é a prática da oração no Espírito, nós criamos um site, parceirosdeoração.com.br. Fácil o site. Parceiros de oração, tudo junto, .com.br. E nesse site, que você pode transformar como se fosse um aplicativo, se você colocar na tela principal do teu celular, como um atalho, é só clicar ali, você vai encontrar 4 bandeiras, bandeira brasileira, da Espanha, a americana e da Alemanha. Porque nós fizemos nessas linguagens
para que um maior número de pessoas pudesse acionar o aplicativo. Se você transforma o site como aplicativo, ele é 0 de memória no teu celular, não te atrapalha. Fica simples, você clica ali, e na bandeira brasileira você vai encontrar na voz masculina e na voz feminina tempos diferentes de oração em línguas. O parceiro de oração no Espírito é aquele que vai estar lá por 15 minutos, orando em línguas, e você fala, eu vou orar 15 minutos com o meu parceiro. Você escolhe uma voz feminina ou uma voz masculina. Está lá. Aí você vai ter alguém orando em línguas, fala, eu vou orar também, tem um parceiro aqui. E você começa a orar junto com ele. Aí você aumenta o seu desafio para meia hora, para 1 hora, para 2 horas, para 3 horas. Está lá, orando. Você está junto com alguém orando no aplicativo, você é junto com a sua oração, com a sua prática. Isso para te encorajar, para você entender que nesses últimos dias, a edificação da sua fé vai te ajudar muito a atravessar tempos de turbulência, tempos difíceis que estão chegando. Se você não tiver a sua alma bem submetida à palavra, ela vai te enlouquecer. Porque você vai saber controlar, transformar a sua alma, a sua mente, pelo poder da palavra. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos terminar a reunião. Deus é bom, justo e verdadeiro. E nessa manhã, a Fran termina a reunião orando. Glória a Jesus. Eu ia falar, Marciana, venha cantar, mas aí, de repente, meu olhar desviou um pouquinho mais para a esquerda, eu vi a Fran, toda arrumada, toda bonita, toda esbelta. Glória a Jesus, para terminar a reunião. Né, Fátima? Fátima sabe bem. Bom dia, irmãos. É tão bom a gente saber que podemos compartilhar da mesma alegria de sermos uma só família, né? Um só amor. Saber que temos um Pai, além do nosso Pai de sangue, que muitos aqui, meu pai já faleceu, mas a gente não tem aquela sensação, é uma perda, é uma saudade, uma ausência, mas nós não somos órfãos. Nós temos um Pai celestial que tem prazer em cuidar da gente, tem prazer em ter comunhão conosco, tem prazer em nos ouvir e nos ofertar todas as áreas da nossa vida com fartura e abundância. Então, quando a gente chega, eu me sinto assim, quando eu chego diante do meu Pai, eu derramo o meu coração e sei que Ele tem prazer em me ouvir. Nenhuma das nossas orações voltam vazias. Elas são recolhidas. A nossa única responsabilidade é orar de acordo com a palavra. Então vamos orar, derramar o nosso coração no altar, falar com o nosso Pai. Senhor, nós te amamos, Pai. Tu és o nosso bem mais precioso, Senhor. Não há outra coisa, Pai, neste mundo que tenha mais valor do que a Ti, Senhor. Nós derramamos o nosso coração no Teu altar e Te agradecemos, Senhor, porque não somos órfãos, Pai. Nós temos um Pai e meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Diga, meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Eu sou amada do meu Pai. Eu sou amada do meu Pai. O amor do meu Pai transborda no meu coração. E o medo, a insegurança, as incertezas não podem permanecer, porque onde o amor entra, o terror tem que sair, o medo não pode permanecer. Aonde a luz entra, as trevas são dissipadas, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, porque a Tua provisão é sobre a nossa vida, Senhor. A Tua provisão é sobre a nossa vida. A Tua provisão em todas as áreas da nossa vida é provida, Pai. É de Ti que dependemos, Senhor, é de Ti que dependemos, Pai. Todas as áreas das nossas vidas são supridas com fartura e abundância, Senhor. A prosperidade emocional, as nossas emoções são alinhadas com o Senhor, Pai. As nossas emoções são alinhadas contigo. Nós repreendemos todo espírito de ansiedade, espírito de medo, eu te repreendo, eu falo com você. Demônio do inferno, você que vem mentir na mente das pessoas que estão me ouvindo pela internet, na mente dos nossos familiares, você que vem mentir
com medo, com enfermidade, eu te repreendo. Enfermidade, eu falo contigo. E nós te expulsamos em nome de Jesus. Olhe e veja, Satanás, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. É lavado e remido o corpo dessa pessoa. O nosso familiar é sarado. Ele é sarado e o Senhor alonga os anos de vida dessa pessoa para que ela possa se levantar em força e autoridade e proclamar e divulgar o nome do Deus Santo, do Deus vivo, que faz milagre ainda nos dias de hoje. Deus, nós cremos em milagre, Senhor. Nós cremos em milagre. Nós cremos em milagre, Senhor. Nós cremos em milagre em todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos que há fartura e abundância na nossa vida financeira, Senhor. Obrigada porque Tu és um Deus que provê para nós. A fartura e abundância, Senhor, na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque temos um Deus perfeito, Pai. Um Deus vivo, Senhor. Porque Jesus, quando foi crucificado, Pai, até a morte Ele venceu, Senhor. Ó morte, onde estás, ó morte? Nós declaramos que o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo, Pai. O nosso Deus é vivo, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Pai, porque a Tua palavra entra em nossos corações, Senhor, e encontra um terreno farto, encontra um terreno, Senhor, um terreno fértil, Pai, aonde a raiz cria, aonde a semente, a Tua palavra cria raiz profunda, Senhor, e daremos fruto, Pai, fruto, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome neste mundo, em o nome de Jesus. Amém. Um domingo abençoadíssimo para vocês. Só lembrando, aquele que nasceu de novo.